Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores. Eu recebo nos estúdios da TV Tati SBT hoje o deputado federal Eduardo Cury. Eduardo Pedrosa Cury tem 59 anos, é casado, pai de 3 filhas, é engenheiro industrial, formado por um dos patrimônios acadêmicos da nossa região, a Escola de Engenharia Industrial, atual ETEP, é militante, né, do PSDB, foi um militante histórico, integrou o governo Manuel Fernandes como secretário de governo e secretário de transportes, disputou a primeira eleição em 2004, foi eleito prefeito da cidade em primeiro turno, façanha que repetiu em 2008 e desde 2014 é deputado federal, foi eleito como uma das maiores votações do estado de São Paulo em 2014, reeleito em 2018 e nessa eleição, embora tenha alcançado quase 100 mil votos, ficou com a segunda suplência da Federação Cidadania PSDB. Deputado Eduardo Cury, é um prazer recebê-lo em nossos estúdios. Obrigado, Fabrício. Um prazer enorme estar falando com você mais uma vez, depois de tanto tempo. É verdade. E a gente começa o nosso programa querendo um balanço desses 8 anos de mandato como deputado federal em Brasília. Olha, Fabrício, eu sempre tive como missão que um deputado, pelo menos o que eu acho, eu acho que a expectativa das pessoas que votam em deputado, pelo menos na nossa região, é de que ele tem basicamente 2 missões. Primeiro, logicamente, votar corretamente de acordo com as matérias que o eleitor gostaria, né, naquela direção, pelo menos a maioria das vezes. É impossível você votar 100% das vezes e que todo o seu eleitor concorde com isso, porque as pessoas são diferentes. Mas tem um segundo aspecto que é defender nossa região, ou seja, também um deputado, um líder regional, um líder em Brasília, tem a obrigação de defender a região também. Alguns deputados não têm essa característica, é legítimo, eles defendem às vezes um segmento específico, e um segmento não é regional, ou seja, uma categoria profissional, por exemplo, um deputado eleito pelos professores, é legítimo que ele defenda somente os professores. No meu caso, não, eu optei em ser uma liderança regional, então os votos que eu recebo são majoritariamente dessa região. Então, como deputado, um deputado também tem a obrigação de defender a região. Foi isso que eu fiz os 8 anos. Eu procurei trazer recursos, trouxe recursos para todas as cidades, todas as entidades de saúde filantrópicas que atendem o SUS da nossa região, procurei atender. Ajudar também, desburocratizar, aprovar projetos de cidades que estavam encalacrados, licenciamento ambiental para empréstimos como Jacareí, Taubaté, São José, né? Então, representar e lutar pela região, mas também, como nos últimos anos houve uma grande participação da população, prestou mais atenção na política, a polarização trouxe muita gente também para a política, o voto também se tornou mais cuidadoso, né? Um voto meu, eu procurei pensar bastante antes de dá-lo, e assim mesmo é difícil atender todas as pessoas. Eduardo, e você tocou no assunto, né? Nós estamos falando aqui em 2 mandatos parlamentares, né? E você, nesse período, passou por 4 presidentes, né? Você está deixando o mandato no 3º mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Como é que é uma democracia tão recente como a nossa passar por 4 presidentes da República em menos de 8 anos? Olha, eu não tinha feito essa conta, realmente peguei 4 presidentes, até o Lula eu vou pegar um mês aí. Mas é interessante, isso reflete um pouco da jovialidade da nossa democracia. Em que pese o Brasil ter 500 anos, a gente fala, o Cabral tem 500 anos e tal, mas de democracia, se você espremer períodos democráticos, não foram tantos assim. E o que torna estável uma democracia é realmente o tempo, ou seja, o cidadão experimentar, ele vai para um lado, ele vota de um lado, depois se decepciona, vota do outro, aí depois ele começa a maneirar e começa a ser um pouco mais tolerante, perceber o que é certo e o que é errado. Como a nossa democracia é muito recente, nós tivemos, por exemplo, um regime militar que terminou em 80, o Collor foi eleito em 89, né? 88, né? Começou em 88, eleito em 89. Então, ela é muito recente. Então, os resultados eleitorais refletem essa jovialidade. Como é que é o jovem? Um dia ele quer, como é que são os nossos filhos jovens, né? Um dia ele quer ir para lá, tudo está errado, ele quer ir para lá. Aí ele quebra a cara, né? Ele volta no dia seguinte e vai tudo para lá. É mais ou menos assim, se você perceber, as nossas eleições, né? Há uma grande decepção, o eleitor muda radicalmente para o outro lado. Em vez de ele pegar e corrigir somente os pontos equivocados, não. Ele pega e faz um rompimento e leva para o outro lado. Então isso mostra a democracia do Brasil jovem, né? E o que a gente tem que talvez alinhavar e prestar atenção
é ter paciência com ela, né? Não é rompendo, jogando ela pela janela que você vai corrigir. E a democracia é o único caminho, né, É o Eduardo? único caminho, entendeu? Você pode ter outros atalhos fora da democracia, mas ele traz soluções muito pontuais e muito de curto prazo. No médio prazo, o estrago é muito maior do que se você percorresse a correção da própria democracia. Eduardo, eu falando sobre a estreia do nosso programa, né, o porquê do nome, Conversa de Bastidores, eu até lembrei de uma querida e saudosa amiga, Cristiana Lobo, que você conheceu, né? Estava sempre no cafezinho ali da Câmara e do Senado, né? E falando de bastidores da política, o jogo se vira no plenário ou no cafezinho? Olha, no plenário, na verdade, é só conclusão disso. Quando você vai votar uma matéria, 90% dela já está pactuado, ou seja, não é pactuado, né? Eduardo, foi feito não conluio. O parlamento, você conversa, os líderes conversam, consultam seus deputados, o líder fala, olha, vocês querem votar que jeito, né? Aí ele leva isso para os outros líderes e eles sentem se aquela matéria é possível de ser votada ou não é possível de ser votada. Então, você falou cafezinho, na verdade, não é propriamente o cafezinho, mas são a reunião, né? As reuniões preliminares de líderes, que você determina 90% dos projetos. Alguns não polêmicos, você vai para voto, a população acompanha pela televisão, e o embate se dá ali até com uma certa surpresa do resultado da votação. Mas 95% delas é possível prever o resultado porque as conversas foram feitas anteriormente, você sabe quem está contra, quem está a favor, você consegue medir se quem está contra tem voto suficiente para derrubar. E é óbvio, quem tem o poder da caneta, por exemplo, que é o presidente da Câmara, o presidente do Senado, se ele percebe uma matéria que ele tem interesse, se ele percebe que não tem voto suficiente, ele mesmo não põe para votar, suspende a votação. Então, quando é muito difícil você ter uma matéria perdedora com o apoio do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o nosso Conversa de Bastidores, que recebe hoje o deputado federal Eduardo Cury. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso Conversa de Bastidores aqui na telinha da TV Tati SBT. Eduardo, quem acompanha o seu mandato vê a transparência das suas ações por meio das redes sociais, por meio do próprio perfil que você mantém na Câmara dos Deputados. Como é que você, durante esses 8 anos, conseguiu externalizar o seu pensamento para o seu eleitorado fora das redes sociais? Olha, muito difícil esse trabalho, vou ser sincero a você, porque mesmo com as redes sociais, cada cidadão tem a sua rede de preferência, né? Então, em que pese você fala, Eduardo, mas você não está no Facebook, você não está no Instagram, você não está no Twitter, estou em todos eles, né? Às vezes as pessoas não estão em nenhuma delas, elas estão somente no WhatsApp. O WhatsApp, por exemplo, é um grupo mais fechado. Ou você tem seus grupos, ou você não está sabendo. Eduardo, você citou aqui, obviamente, né, a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro, que de uma certa forma são os mais aguerridos em redes sociais, né? E com esse término eleitoral que deu a vitória ao presidente Lula, numa vitória apertada, né, nós tivemos aí, a partir da declaração da eleição, diversos movimentos, assentamentos, colegiados que foram às portas dos quartéis pedindo intervenção militar. Você vê esses atos como atos democráticos? Não. Quem pede, por exemplo, uma ação dos militares, na verdade é não democrático, porque toda ação de força é não democrática, né? Eu vejo, aliás, muito triste o que aconteceu no domingo, aquele quebra-quebra, lá em Brasília. Eu não chamo de terroristas, porque terrorismo, as palavras são importantes agora, né? Porque tudo claro, tem uma certa sentido de generalização, né? Vou tomar cuidado com a generalização. É que nem vai do PT falar, algumas pessoas falam, todo petista é corrupto. Não é verdade, né? Tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Na época dos escândalos do PT. Da mesma forma, assim, são todos terroristas. Não é verdade. Terrorista é aquele que solta uma bomba num banco, aquele que solta uma bomba para, agora, por exemplo, foi pego uma pessoa com bomba. Esse é um terrorista.
Aquelas pessoas que fizeram aquele domingo, na minha opinião, são baderneiros, são irresponsáveis, são vândalos, tá certo ou não? Mas não são terroristas, porque eles não impuseram o terror à sociedade. Mas o movimento que eles... Não democrático, mas não tenha dúvida nenhuma, é um movimento não democrático e, na minha opinião, com todo respeito, né, se você olhar, obviamente tinha gente mal intencionada, tinha gente até com ficha corrida que saiu da cadeia, estava lá. A grande maioria não era. Era um senhorzinho... Mas, Eduardo, eu acho que nem tem o entendimento que a manifestação não é política, porque é antidemocrática, né? Sim, porque perfeito. o culto aos incultos, nesse mandato que terminou, foi praticamente generalizado, né? Exatamente. Então, você vê, por exemplo, Eduardo, aquelas pessoas eram bandidos quando chegaram em Brasília? Não. A grande pergunta é só, por que uma pessoa, um cidadão aposentado, chegou ao ponto de quebrar para entrar? Então, eu gosto muito de entender socialmente o que está acontecendo. E, além de tudo, se a intenção era preparar daquela pessoa, do senhorzinho, fazer um golpe, foi uma atitude burra, né? Por quê? Se ele se propunha a ser contra o Lula e se propôs contra o Alexandre de Moraes, o que eles fizeram foi fortalecer o Lula e fortalecer o Alexandre de Moraes. Sem contar que eram pessoas, cidadãos comuns, vão ser presos, vão ser condenados, com certeza, vão ter seus bens bloqueados, tá certo? E aí você fala o seguinte, qual o sentido disso? Acabaram com a sua vida pessoal. Aí você vai falar assim, não, Eduardo, alguns falam, não, eu tive que fazer sacrifício por um ato patriótico, para ajudar o Brasil. O que você ajudou o Brasil? Se você é contra o Lula, você fortaleceu o Lula. Se você é contra o Alexandre de Moraes, eu acho que o Alexandre de Moraes tem medidas antidemocráticas, e eu acho que o Alexandre de Moraes, algumas das medidas dele são fora da legislação, ou seja, o inquérito da fake news, a quebra do sigilo do WhatsApp, eu acho que são exageros do Alexandre de Moraes. Ora, se seu objetivo é combater isso, fizeram tudo errado. Porque o que você fez, na verdade, fortaleceu aquelas pessoas que você queria combater. Eduardo, eu queria que você fizesse uma análise do PSDB atual. Como é que o PSDB terminou as eleições de 2022? O PSDB do Mário Covas, do Fernando Henrique Cardoso, do Antônio Vilela Filho. Como é que você encara os desafios para o novo PSDB que saiu das urnas em outubro de 2022? Olha, primeiro eu separo o grupo do PSDB de São José, criado pelo Emanuel, comigo no começo, né? Esse grupo eu vejo completamente diferente do PSDB nacional e estadual, né? Os valores que a gente prega aqui são diferentes um pouco do que eles pregam lá. O PSDB teve um péssimo resultado nessa eleição, em São Paulo foi um desastre, mas por outro lado é uma chance de reconstrução. Toda vez que você tem um movimento como esse, é uma chance de falar o seguinte, nós que sempre defendíamos uma visão diferente, nós aqui de São José e o Emanuel, né? É uma chance agora, olha, tá vendo, nós não falamos para vocês, tá certo ou não? Que não adianta ser esperto, tem que falar a verdade para as pessoas. Fale a verdade. Se o que você está falando a verdade, por exemplo, coincide com o que o Lula está falando, dane-se. Se você está falando a verdade e coincide com o que o Bolsonaro está falando, e é uma coisa que você vai ter que apoiar o Bolsonaro, dane-se. Tem que falar a verdade, né? Porque aí você passa a credibilidade da população, você não pode ir nem gado, não, ou é Deus só o Lula ou é o mito Bolsonaro. Está errado. Você tem que falar a verdade. O diálogo, a reflexão. E outra coisa, tolerância. Ponderação. Para de querer esganar aquele que pensa diferente de você. Às vezes ele pensa diferente de você porque ele não tem informação correta. Claro, e eu costumo dizer que a única coisa que nos torna iguais é sermos diferentes. Exato. Eduardo, a gente vai para um quadro agora, que é o Vai e Vem, onde eu pergunto de forma assertiva e você responde com bastante propriedade. Uma alegria como prefeito? Olha, educação, a evolução que nós tivemos da educação e a construção do Parque Tecnológico. Uma tristeza como deputado? Não poder ter ajudado num período que eu fui como deputado, o Brasil não ter ido para frente. Uma expectativa como cidadão? No longo prazo, uma expectativa é que os nossos filhos tenham um país melhor do que nós temos hoje. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Olha, que eu inovei, eu fiz uma coisa, admiração ao seu trabalho. Eu fui apresentador de TV num programa na Band, no qual eu enaltecia grandes exemplos, grandes figuras da região do Vale do Paraíba que ajudaram, que se projetaram nacionalmente e para o mundo todo. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores. Eu volto com vocês no próximo programa.